Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Waldemara Martins. Bem, nós estamos fazendo a leitura de Jesus e as mulheres. O que ele pensa de nós? De Sharon James. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de amor e vamos começar a nossa leitura. Capítulo 4. A crente e corajosa mulher com doença crônica. Libertada da desesperança, libertada para compartilhar a esperança que surgiu dentro dela. Acabado. Tudo acabado. Durante 12 longos anos ela conviveu com uma hemorragia. Mais de 4.380 dias. Lídia consultou médicos e mais médicos para estancar o sangramento. Mas à medida que os anos se passavam, sua condição só piorava. Cada dia era um lembrete do vazio que ela sentia enquanto a própria vida abandonava seu corpo. Perdi minha família, meus amigos, minha energia e agora todo o meu dinheiro. Minha condição de mulher, a capacidade de gerar e amamentar uma criança no peito, abandona meu corpo e me transforma num deserto árido. E a dor? As cólicas constantes dão a sensação de que meu útero está sendo pressionado por mãos invisíveis. Impura é o que os sacerdotes dizem que sou. Ninguém deve tocar em mim, a não ser que esteja disposto a passar por um processo de purificação. A casa onde eu moro, a cadeira onde sento, os utensílios que uso para cozinhar, tudo formalmente impuro. Ah, como anseio por um toque humano, um abraço, um beijo, um tapinha nas costas, o rosto de um bebê junto ao meu. Oh Deus, Lídia orou. Não há nada mais para eu fazer. Tentei de tudo. Só um milagre me libertará desta vida de isolamento. Do alto, Deus sorriu para aquela filha de Abraão e notou que o nome dela constava da agenda celestial de Jesus. Hoje era o dia. Sentada completamente sozinha no quarto escuro, ela ouviu um tumulto do lado de fora da janela. É Jesus! Alguém gritou. Jesus está chegando! Jesus! Talvez ele possa me curar. Eu sei que não devo sair em público e com certeza não posso conversar com este homem nem com qualquer outro na rua. O que posso fazer? E rapidamente ela imaginou um plano. Enrolou um véu em torno do rosto com uma abertura suficiente para poder enxergar o que se passava. Saiu sorrateiramente de casa e misturou-se à multidão, tentando ver um vislumbre do mestre aclamado, que tinha o poder de curar. Reunindo toda a coragem possível, ela abriu caminho no meio do povo, na esperança de chegar perto o suficiente para tocar na barra de seu manto. Jesus! Um homem gritou no meio da multidão. Como se o mar estivesse sendo dividido ao meio, o povo abriu caminho para um dos dirigentes da sinagoga passar. Todos conheciam Jairo. Ele era importante. Jesus virou-se no momento em que Jairo se ajoelhou aos seus pés, implorando. Minha filhinha está morrendo, e ele começou a dizer, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. A mulher viu quando Jesus estendeu a mão, aquele pai aflito, cheio de misericórdia. Jesus ajudou a levantar-se e aparentemente desviou-se do caminho para acompanhá-lo. Foi então que ela fez uma tentativa. Com toda a coragem que conseguiu reunir, Lídia começou a dizer a si mesma, se eu conseguir tocar nas roupas dele, serei curada, eu sei disso, só sei que sei. Eu não posso perder esta oportunidade. Apesar da sua segurança, ela estava confiante nele. A fé sobrepujou o medo e ela foi em frente. Da mesma forma que um corredor tentava alcançar a linha de chegada, a mulher atravessou a multidão e esbarrou os dedos na barra do manto de Jesus. No mesmo instante em que, pela fé, ela esticou o braço para tocar em Jesus, o poder terapêutico de Deus veio do alto para tocar nela. Imediatamente a mulher sentiu uma onda de poder inundar-se o corpo e a hemorragia cessou. Ela sabia, ela sentiu, a hemorragia cessou e Jesus parou. Quem tocou em meu manto? Ele perguntou. A mulher manteve o olhar fixo no chão, enquanto um turbilhão de pensamentos lhe passava pela mente. Sou impura e não devo aparecer em público, não devo tocar em ninguém. O que devo fazer? Se retirar o véu, as pessoas me reconhecerão. Ela queria correr, mas era como se seus pés estivessem pregados no chão. Há muita gente esbarrando em ti, os discípulos responderam.
Por que perguntas? Quem me tocou? E Jesus não deu atenção aos discípulos e continuou a vasculhar a multidão à procura da pessoa que havia tocado de propósito em seu manto. Ele sentiu que de seu corpo saíra poder, uma corrente elétrica. Sabia o que acontecera. Jesus sempre sabe a diferença entre a pressão dos curiosos e o toque de uma pessoa fiel. O silêncio pairou sobre a multidão humilde. Ninguém disse nada. E finalmente ela não conseguiu conter-se. Virou-se para Jesus e ajoelhou-se aos seus pés. Com voz trêmula, um jato de gratidão veio à tona. Mestre, sofri de hemorragia por mais de 12 anos. Passei de médico em médico, mas nenhum foi capaz de me ajudar. Perdi família, amigos e dinheiro. Mas quando ouvi dizer que estavas passando por aqui, eu sabia que tu, Senhor, poderias me curar. Sei que não devo tocar em ninguém, sei que sou impura em todos os sentidos. Por favor, perdoe-me pela intromissão. Mas Jesus, eu tinha de te contar isto. Estou curada. Assim que toquei na barra de teu manto, a hemorragia cessou. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Enquanto os outros começavam a afastar-se da impureza da mulher, Jesus estendeu-lhe a mão para confirmar a cura. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Uma análise mais cuidadosa. Ah, como eu amo essa história. Que mulher entre nós não sentiu a infelicidade da rejeição, a vergonha do sofrimento e a humilhação da desesperança? Que mulher já não se perguntou: Deus se importa com mulheres semelhantes a mim? E aqui temos uma história de como Deus valoriza e preza as portadoras de sua imagem. Ele escolhe uma mulher solitária na multidão de seguidores curiosos, cura-a de sua aflição com um toque e dirige o foco do holofote celestial ao centro do palco para ela testificar a transformação milagrosa. Vamos observar mais de perto. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. A mulher que conhecemos em Marcos 5 era chamada mulher com hemorragia, definido pelo que havia de errado com ela. Dei-lhe o nome de Lídia para ajudar-nos a lembrar que ela era uma pessoa real, não uma personagem insignificante de uma história. Aquela mulher sangrava havia 12 anos. Entendemos que se tratava de sangramento vaginal. Quando a conhecemos, ela estava exaurida em termos físicos, financeiros, sociais e espirituais, arruinada em todos os sentidos. Nos tempos bíblicos, determinadas situações e condições tornavam a pessoa formalmente impura. Os leprosos eram isolados da sociedade e obrigados a gritar: impuro, impuro, quando andavam entre cidadãos comuns. Qualquer um que tocasse num corpo morto era considerado impuro, e as mulheres eram consideradas impuras durante a menstruação. Por 7 dias, considerados o período normal da menstruação, as mulheres permaneciam isoladas. Uma mulher que sofresse de hemorragia durante 12 anos era considerada permanentemente impura. Se fosse casada, essa condição era motivo para divórcio. Ela era expulsa de casa, afastada da família e condenada ao ostracismo pela comunidade. Cada visita ao médico trazia uma onda de esperança e expectativa, logo dissipada quando o fluxo vermelho do desespero reaparecia. A alegria da delicada juventude era agora uma vaga memória, esmagada pela dureza da vida e pelo peso da decepção. O martelo da rejeição batia sobre os pregos do isolamento no esquife trancado de seu coração. Ao contrário do paralítico coxo que foi baixado através do telhado por 4 amigos e colocado aos pés de Jesus, aparentemente aquela mulher ela não tinha ninguém para interceder por ela. Não havia nenhum pai para suplicar pela filha, nenhum marido para orar pela esposa, nenhum senhor para implorar a ajuda de Jesus para o servo. Quando conhecemos essa mulher,
Ela é uma pessoa temerosa e esquecida. Está totalmente sozinha, ou assim lhe parecia. Às vezes temos essa mesma sensação, deixadas para trás pelas amigas, abandonadas pelo marido, esquecidas pela família, invisíveis na sociedade. Ela, porém, não havia sido esquecida, não estava sozinha. Aquela filha de Abraão estava perto do coração de Deus e, acima de tudo, da mente dele. Por isso, Deus, o Pai, planejou que seu filho ia atravessasse o caminho. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Marcos 5, versículo 27, 28. Ela entendeu que Jesus via e valorizava as mulheres de modo totalmente diferente. Pelo jeito que aquele homem estava disposto a romper o status quo, libertando o povo de doenças terríveis e opressão maligna. Estava disposto a correr o risco de criar inimigos ao libertar as mulheres de séculos de repressão e tradição religiosa. Ela se beneficiaria da sua bondade. Ela sabia muito bem que estava ultrapassando os limites culturais e religiosos estabelecidos pelos homens piedosos de sua época, mas aquele era o risco que estava disposta a correr. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Marcos 5, versículo 29 e 30. Aconteceram duas coisas quando a mulher tocou em Jesus. Primeiro, ela foi curada. O fato foi real. Ela sentiu a hemorragia cessar. Jesus sentiu que dele saíra poder. Segundo, ela foi descoberta. Sua coragem oculta no anonimato tremia de medo de ser descoberta. Mas Jesus não permitiria que ela escondesse a cura. Ele queria fazer mais que cessar o fluxo de sangue. Queria iniciar o fluxo do ministério. Jesus chamou-a para que ela testemunhasse, contasse o que acabara de acontecer, a fim de que as outras pessoas acreditassem. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5, versículo 31, 34. Um rabino não dirigia a palavra a uma mulher em público. Porém, mais uma vez, Jesus, o libertador, quebrou as regras feitas pelo homem em favor de uma mulher feita por Deus. Ele não a chamou para constrangê-la ou envergonhá-la de maneira alguma. Ele queria honrar sua sinceridade, elogiar sua coragem e legitimar seu valor. Não a repreendeu por ter infringido as regras religiosas, mas elogiou sua grande fé. Mais uma vez, Jesus tirou uma mulher das sombras e colocou-a no centro do palco. Ela não era mais uma mulher que necessitava de um toque de cura, mas uma mulher fervorosa que havia sido curada e chamada para testemunhar esse fato. Jesus colocou uma mulher em pé de igualdade com os homens e dirigiu-se a ela em público. Chamou-a para testemunhar e enviou-a de volta para casa, curada física e espiritualmente. Confirmou-a como mulher e ratificou-a como filha de Deus. Filha, a sua fé a curou. Vamos parar aqui por um instante? Às vezes, uma única palavra nas Escrituras fala mais que mil. Por que Jesus a chamou de filha? Parece-me que, enquanto Jairo estava preocupado com sua filha, Deus também estava preocupado com a dele. Ela era e sempre seria filha de Deus. E apesar de toda a sua família tê-la abandonado em sua aflição, Deus, seu Pai Celestial, a puxara para perto dele. Filha era uma expressão de carinho que ela não esqueceria facilmente. A palavra curou, usada por Jesus, é o vocábulo grego sezoken, que significa salvou. Jesus fez mais que curar o corpo dela. Salvou a sua alma, eliminou a sua vergonha e restabeleceu seu lugar na comunidade. Conforme ocorreu com essa mulher em particular e com as outras que conheceremos, Jesus viu as necessidades delas,
como portais que se abriam para demandas espirituais mais profundas a serem atendidas. Suas curas milagrosas quebraram as correntes aprisionadoras de mulheres que padeciam da doença física, emocional e espiritual para conceder-lhes saúde física, emocional e espiritual. Ele cuidou de suas necessidades imediatas e deu-lhes uma perspectiva eterna e grande importância. Não podemos sair antes dessa cena. Se você se lembra, Jesus estava indo a outro lugar quando a mulher o interrompeu para ser curada. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Marcos 5, versículo 22 e 24. Misturada como dois fios de lã entrelaçados, a história da mulher está sendo tricotada junto com a história da filha agonizante de Jairo, de 12 anos. Não podemos deixar escapar esse intervalo de tempo. A mulher sofreu durante 12 anos. A menina tinha 12 anos. A mulher padecia de doença crônica. A menina padecia de doença aguda. Jairo era um homem importante naquela comunidade judaica, mas a ideia de perder uma filha o fez enxergar a verdade de que ele era muito insignificante. Jairo tinha poder na sinagoga, mas não tinha poder para salvar sua princesinha. Poucos religiosos na época de Jesus professavam em público que ele era o Messias. Sempre ouço o ditado: não há ateus nas trincheiras. Quando estamos sob fogo pesado e ataque do inimigo, quando as armas da adversidade estão disparando acima de nossa cabeça, até o coração mais empedernido grita: Socorro, Deus! Salva-me, Deus! Talvez tenha sido essa a reação de Jairo. Minha filhinha está morrendo, ele gritou. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que fique curada e que viva. Jesus não o condenou por aquela fé repentina. Ah, tudo bem, agora você acredita em mim. Quando precisa de alguma coisa, vem correndo. Nunca vimos essa atitude em Jesus. Ele simplesmente mudou o rumo e acompanhou Jairo para realizar um milagre em sua vida. Você não aprecia essa atitude dele? Já parou para pensar no que passou pela mente de Jairo quando Jesus parou para dar atenção à mulher que tocara em seu manto? Opa, eu cheguei aqui primeiro. Ele deve ter pensado: minha filha é mais importante. Vamos acabar com esse show. Você não fica feliz em saber que Jesus tem graça suficiente para todos? Suas bênçãos não acabam nunca. Ele tinha poder suficiente para atender a mulher desesperada e a menina agonizante e tem todo o tempo do mundo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Marcos 5, versículo 35, 40. Todos começaram a rir de Jesus. Qual foi a última vez que você riu por dentro quando alguém lhe disse que não abrisse mãos da esperança? Qual foi a última vez que você riu silenciosamente quando alguém lhe disse: Tão somente creia? Qual foi a última vez que você suspirou fundo quando alguém a lembrou de que Deus é um Deus de milagres? Bem, eles foram motivo de riso. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Marcos 5, versículo 40, 42. Há um pormenor aqui que eu gostaria que você notasse. Jesus foi totalmente intencional.
Deus foi totalmente preciso. Aquela era uma cultura que dava pouca importância às mulheres e muito menos a uma menina. Mas vemos novamente Jesus quebrando as regras culturais e as normas da sociedade para curar, abraçar e libertar as portadoras da imagem de Deus. Ele interrompe o trajeto do dia para dar atenção a uma menina de 12 anos. Interrompe o cortejo para ministrar a uma mulher solitária. Ambas eram importantes para Jesus. Ambas eram importantes para Jesus. Qual Deus que seria capaz de fazer aquilo? Um Deus que ama, que respeita, que preza muito o seu grande finale da criação, a mulher? Isso, minha amiga, foi radical. Um jato de água fria no rosto do preconceito, da discriminação, da segregação implacável da sociedade. Agostinho escreveu: Deus ama cada um de nós como se fôssemos os únicos para Ele amar. Ele é loucamente apaixonado por você, libertada da desesperança. Nós que vivemos no século XXI temos dificuldade para imaginar um sangramento vaginal que dura 12 anos. A ciência médica progrediu muito além do conhecimento rudimentar da época de Jesus. Vamos, porém, imaginar que ainda haja mulheres com uma hemorragia crônica de outro tipo, com sangramento vindo do coração. Na época em que Sara tinha 6 anos de idade, seu pai entrou sorrateiramente no quarto dela, na escuridão da noite, e a violentou. Hoje adulta, o coração dela sangra. Quando Betty estava se dirigindo ao seu quarto, no alojamento, vindo da biblioteca da faculdade, um homem que a espreitava pulou de trás dos arbustos, arrastou-a para o barracão nas proximidades e estuprou-a, apontando-lhe uma faca. Hoje, 10 anos depois, o coração dela sangra. Depois de 20 anos de vida conjugal, Lucy encontrou por acaso uma nota fiscal de hotel na maleta do marido. Desconfiada do pior, ela descobriu e-mails anteriores, reuniões que nunca ocorreram e um rastro de traição. Quando apresentou as provas ao marido, este admitiu estar tendo um caso extraconjugal havia 3 anos e o coração dela sangra. Os exames físicos de rotina de Margaret revelam que ela é portadora do vírus HIV. Ela nunca teve relacionamento sexual com outro homem, a não ser seu marido. E o coração dela sangra. Laura foi demitida do emprego e as palavras de sua mãe refluem como o vazamento de uma fossa séptica. Você é imprestável. Nunca vai ser nada na vida. Uma fracassada igual ao seu pai. E por causa dessas mentiras, o coração de Laura sangra. Melissa segura nos braços a filhinha recém-nascida e canta baixinho para fazê-la dormir. Interrompendo a doçura das horas da madrugada, ela ouve seu filho, abortado, chorando na sepultura. A culpa se abate sobre ela e um peso sempre presente esmaga sua alegria. E o coração dela sangra. Mulheres esperando que o sofrimento vá embora, despertando a cada dia com uma lembrança que machuca uma ferida recente. Mulheres desejando ardentemente ouvir as palavras: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher com hemorragia não era diferente de você nem de mim. Embora sua doença aparente fosse física, o sofrimento interior dominava sua vida. Mas um momento radical, numa decisão solene, ela aproximou-se de Jesus e foi curada. Marcos usou palavras específicas para descrever a nossa amiga que sofria de hemorragia. Ela padecera muito. Jesus usou o verbo sofrer quando se referiu aos seus últimos dias na terra. Jesus entendeu o sofrimento daquela mulher mais que ela. Enquanto o sangue fluía do corpo dela, deixando-a impura, Jesus sabia que o sangue que em breve fluiria de seu corpo purificaria todos nós. Jesus quer livrar-nos do sofrimento, mas não nos força a sair da prisão. Ele destranca a cela, mas precisamos atravessar a porta. Podemos decidir que queremos continuar sangrando. Podemos decidir que queremos permanecer no sofrimento, cutucando as cascas das feridas do passado. Mas ouça-me, minha amiga. Trata-se de uma escolha, e Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso o que ele deseja para cada um de nós, mas temos de aceitar a verdade e partir em busca da cura. Em João 5, Jesus depara com um paralítico sentado à beira de um tanque, onde as pessoas inválidas, cegas e aflitas se reuniam.
Elas acreditavam que quando as águas se agitassem, supostamente por anjos, quem primeiro entrasse no tanque seria curado. Fazia 38 anos que aquele homem aguardava ser curado. Então Jesus passou por ele e fez uma pergunta estranha: Você quer ser curado? Talvez a pergunta não tenha sido tão estranha. Muitas vezes nos acostumamos com a doença e usamos nosso sofrimento como uma cortina. Andamos machucadas emocionalmente, vítimas que cutucam as feridas para não permitir que sejam curadas. Jesus disse à mulher: Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É a mesma cura que ele oferece a você e a mim, libertada para compartilhar a esperança que surgiu dentro dela. Jesus poderia facilmente ter deixado a mulher ir embora curada, mas não fez nada disso. Ele queria que ela contasse à multidão o que acontecera. Portanto, chamou-a para o centro do palco e aguardou que ela ocupasse o lugar que lhe pertencia. Fui eu, ela finalmente disse em voz alta. E então quebrou as regras. Diante da multidão ansiosa, testemunhou acerca do que lhe acontecera. Lucas acrescenta uma frase interessante ao relatar a mesma história. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Na presença de todo o povo, lembre-se, naquela época as mulheres eram consideradas pessoas em quem não se podia confiar. E o testemunho de uma mulher era inadmissível e inaceitável como prova num tribunal. Jesus, porém, desmascarou o modo de pensar daquela gente. Ela foi testemunha ocular do poder de Deus operando por intermédio de seu filho. Ele não permitiria de jeito nenhum que ela saísse dali sem testemunhar a cura. Ele se esforçara para que ela fizesse aquilo. Agora aquela mulher tinha uma história para contar e tinha o dever de contá-la. Mais uma vez Jesus escolheu uma mulher que andava nas sombras da sociedade e chamou-a para o centro do palco. Ela aproximou-se de Jesus em segredo, mas saiu contando a todos o que ele fizera. Ela estava livre do sofrimento. Ela agora estava livre para compartilhar a sua história. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Salmo 68, versículo 11.